Olá, meus amados irmãos e irmãs, mais uma vez estamos aqui para partilharmos esta palavra de Deus. Palavra que nos alegra, palavra que gera vida na nossa vida, palavra que nos impulsiona para vivermos este dia melhor. Então ouçamos a palavra de Deus e deixemos que ela penetre nos nossos corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, a palavra de Deus hoje nos coloca na escuta. Uma grande multidão foi se reunir aos pés de Jesus. Foram lá para escutar Jesus. A multidão buscava em Jesus esta palavra que fortalece, esta palavra que consola, esta palavra que inunda o nosso coração de alegria. E foi isso que esta multidão foi buscar junto de Jesus. E o que Jesus, então, neste evangelho, fala para esta multidão? Primeiro ele faz um alerta. Lembremos que essa semana toda ele falava com os fariseus, com os mestres da lei, e aqui ele faz um alerta para os seus discípulos. Ele diz assim, de forma bem clara, tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Tomai cuidado. Se tem uma coisa que não combina com um cristão, é ser hipócrita. É viver a hipocrisia. É falar uma coisa e praticar outra. Quando nós falamos algo, e falamos aquilo que é de Deus, nós devemos viver também. Mas, diácono, é tão difícil para a gente viver isso. Pelo menos nós temos que começar pelo esforço. Talvez eu não consiga no início, mas se eu vou me esforçando cada dia para viver esta palavra de Deus, vai se tornando mais fácil a prática da palavra de Deus. Olha o desafio que temos. Vencer a hipocrisia. Falar, devemos, mas praticar, devemos muito, muito, muito mais. Porque a palavra dita pode não ser seguida, mas o exemplo, o testemunho praticado, esse sim
marca o outro. Por isso que nós precisamos estar atentos. É algo que Jesus combate constantemente, é a hipocrisia. E o cristão jamais, ele pode ser hipócrita. Ele tem que ser autêntico, ainda que a sua vida esteja em risco. Mas ele não pode abrir mão da verdade. Ele precisa viver a verdade. E logo depois Jesus então vai falar assim: não há nada de escondido que não venha a ser revelado e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. É interessante que Jesus coloca isso por quê? Porque o hipócrita, ele normalmente ele faz as coisas escondidas. Aquilo que se vê do hipócrita não é ele. É algo que ele simula. Mas o que Jesus está falando? Tudo que está escondido, tudo que está oculto, vai se tornar visível. Ou seja, não tem como esconder a vida toda. No último momento, se revelará tudo. E muito mais, diante de Deus. Por isso que logo em seguida ele vai falar, olha, temei não aquele que pode tirar a vida, né, a vida física, matar o corpo, mas aquele que pode precipitar a sua alma no inferno. Por quê? Porque diante de Deus, no nosso julgamento, não adianta. Mas não adianta, porque tudo vai estar revelado. Quem eu sou vai estar claramente diante de Deus. Se fui verdadeiro, se fui honesto, se fui sincero, se vivi a verdade, isso vai estar diante de Deus. Mas se eu fui um hipócrita, um mentiroso, um corrupto, um ladrão, mas ninguém viu. Deus viu. Deus viu. Então, diante de Deus, nós seremos desnudados. Estaremos nu diante de Deus. O nosso ser estará nu. Porque Deus, Ele sabe tudo. Deus, Ele vê tudo. E aí não vai ter jeitinho, né? Não vai ter jeitinho, deixa eu dar um jeito aqui. Não, Jesus, não é bem assim, não. Deus te conhece, Deus me conhece. Hoje Ele já me conhece. Eu, você, lá no nosso quarto, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós fazemos, escondido de todo mundo, Deus sabe que nós fizemos. Por isso não adianta tentarmos esconder de Deus quem somos, porque Deus nos conhece. E por isso Ele alerta, a multidão alerta os seus discípulos. Cuidado com este fermento. O que é o fermento, gente? O fermento é uma pequena porção que, misturado na massa, faz com que cresça ali o alimento. Então Jesus está falando, cuidado com a hipocrisia. Porque um hipócrita, ele pode contaminar inúmeros. Talvez até mais do que o vírus que nós estamos vivendo aí. Quantas e quantas pessoas nós vimos aí, nessa pandemia aí, povo morrendo e as pessoas tirando dinheiro da assistência à saúde. E ainda vai na televisão e fala assim, estamos trabalhando para o bem da sociedade. Hipócritas. São hipócritas. E se declaram cristãos, são hipócritas os piores ainda.
porque não ouviu nada da palavra de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, procure na sua vida viver a verdade. Procure na sua vida sustentar a verdade. Porque o pai da mentira não é Deus. E a hipocrisia é ser um mentiroso. Então olhe para a sua vida, olhe para a sua história e peça a Deus que te fortaleça no caminho da verdade. Que você seja autêntico na fé. Que não se desvie da presença de Deus. Que esteja sempre aos pés de Jesus ali, como estava a multidão, como estava ali os seus discípulos. Vós valeis mais do que muitos pardais. Deus nos ama e cuida de nós como Ele cuida de todos, de mim, de você, da natureza, dos pardais, dos pássaros, dos animais. Ele cuida de nós também. Então peçamos ao Senhor que Ele nos dê a força de viver a verdade. Afaste de nós, Senhor, todo espírito de mentira, todo espírito de fofoca, todo espírito de hipocrisia, todo espírito de falsidade, tudo aquilo que não vem de vós, Senhor, seja arrancado dos nossos corações, dos nossos olhos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, para que um dia nós possamos nos apresentar diante de vós, puros, limpos, santos, imaculados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus.